Bem-vindos! Este é o primeiro de uma série de vídeos em que vamos tratar dos factos macabros que existem por detrás de algumas das histórias mais famosas da história. Conhecem a história do flautista de Hamelin? É a famosa narrativa de umas crianças que, hipnotizadas pelas notas de uma flauta mágica, foram guiadas até a sua perdição. Pois bem, esta narrativa baseia-se num episódio real e insólito da história medieval, a Cruzada das Crianças à Terra Santa. Conta a história que, em maio do ano de 1212, um pastorinho francês de uns 12 anos de idade, chamado Estevão, que vivia perto de Cloyes, uma pequena aldeia de Orleans, em França, se apresentou perante o rei Filipe Augusto com uma carta, a qual, segundo ele, Jesus lhe tinha entregado enquanto cuidava do seu gado. O objetivo da missiva era pregar uma cruzada de crianças para resgatar os lugares santos em Jerusalém, do outro lado do mar. Na sua visão, Estevão assegurava que, segundo o relato bíblico, a eles aconteceria o mesmo que ocorreu ao grande patriarca Moisés, quando esteve em frente ao Mar Vermelho para tirar o povo hebreu da terra do Egito. Estevão estava convencido de que as águas do mar Mediterrâneo se abririam ao meio à sua passagem e que, juntamente com as outras crianças que empreendessem com ele a cruzada, conseguiriam cumprir a sua missão. Como seria de esperar, o rei não acreditou na história e, surpreendido pela imaginação do menino, o monarca negou-lhe qualquer ajuda e convidou-o a regressar à casa e aos seus afazeres. Havia que considerar, além disso, que ainda estava fresco o fracasso da Quarta Cruzada à Terra Santa. Este foi apenas o início de uma tragédia que veremos a seguir. Um momento. Antes de continuarmos, precisamos da vossa ajuda. Por favor, subscrevam o nosso canal. Não vos custa nada e ajuda-nos muito. Precisamos de mais subscritores para poder continuar com estes conteúdos, e o vosso apoio é essencial. Pressione o cursor e subscreva, dê like ao vídeo, comente e partilhe. Isto permitir-nos-á continuar a criar mais conteúdo para si. Obrigado pelo vosso apoio. O que aconteceu depois? O pastorinho Estevão não desanimou. E devido ao imparável fervor religioso que despertou a sua iniciativa, conseguiu reunir, em menos de um mês, cerca de 30.000 crianças, para além de alguns religiosos e adultos. Partiram de Vendôme, uma cidade no centro de França, em direção ao sul, em julho de 1212. Após inúmeras e incontáveis penalidades, tragicamente, muitas crianças morreram de sede, fome e doenças. E algumas poucas tiveram a sorte de regressar com os seus pais. Apenas 1/3 das crianças chegou a Nice, apesar de algumas fontes mencionarem Marsella. Após esperarem inutilmente durante várias longas semanas, o milagre divino que abriria em 2 as águas do mar nunca aconteceu. Pelo que não tiveram outra opção senão procurar os seus próprios meios para continuar. Então, 2 mercadores, a quem chamavam Hugo, o Ferro, e Guilherme, o Porco, fretaram 7 barcos para transportar as crianças. Todos desapareceram. Da expedição, não se voltou a saber nada até 18 anos depois, quando se soube da desgraça dos seus passageiros. No ano de 1230, um sacerdote que tinha participado na viagem de regresso à França, proveniente do Oriente, contou como 2 dos 7 barcos se tinham despenhado contra as rochas durante uma tempestade na ilha de São Pedro, na Sardenha, morrendo todos os ocupantes. As crianças dos outros 5 barcos tiveram uma sorte atroz. Algumas foram capturadas por piratas e outras levadas para Argel pelos mercadores, onde foram vendidas como escravas, tendo todas tido um final fatal. Nunca mais se voltou a saber delas. Mas o caso não foi isolado. O fervor religioso não animou apenas as crianças francesas. Na Alemanha, um menino chamado Nicolau acendeu a chama da cruzada infantil, reunindo cerca de 7.000 seguidores. Após inúmeros percalços, menos de 1/3 chegou a Gênova. Ali, o mar voltou a ser um obstáculo intransponível. O desânimo alastrou-se e a maioria, felizmente,
regressou aos seus lares depois de Nicolau visitar o Papa Inocêncio III, que lhes ordenou que voltassem para casa e abandonassem a sua campanha tresloucada. Anos depois, paradoxalmente, surgiu a história infantil. Vamos lá. A história. Os irmãos Grimm popularizaram no ano de 1816 uma narrativa sobre um músico que, utilizando a sua flauta, atraía os ratos, mas que, ao sentir-se enganado, atraiu as crianças de Hamelin com as suas notas mágicas, fazendo-as desaparecer. Curiosamente, a primeira representação gráfica das crianças a sair de Hamelin é do ano de 1300 e encontrava-se num dos vitrais da Igreja do Mercado, em Madrid, a qual desapareceu no século XVII. O curioso do vitral é que nele não apareciam ratos, apenas um homem com um instrumento musical seguido por crianças. O vitral foi destruído, mas conserva-se uma aguarela que representa a mesma cena do ano de 1592. A história mostra-nos curiosos acontecimentos que exploraremos noutros vídeos deste canal. Mas agora é a vossa vez de participarem e responderem a estas perguntas nos comentários. Já tinham ouvido falar da Cruzada das Crianças antes de verem este vídeo? Acham que a inspiração dos irmãos Grimm advém das histórias trágicas das cruzadas medievais ou é simplesmente uma história mágica própria da época? O que acham da fé cega e radical das diferentes religiões? Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de subscrever este canal, deixar os vossos comentários, dar like e partilhar este conteúdo com os vossos amigos. Até à próxima!